É importante a gente deixar claro que existe pesquisadores desde a época de 60, em Goffman, e outros, Watson, assim por diante, 2000, 2002, que trazem a importância de a gente identificar, a partir do momento que a gente faz um estereótipo, a presença do estigma. Por vezes, o estigma é um estigma público, ou seja, é aquele que a gente aprendeu. Ah, vai chegar uma criança, um jovem autista na escola. Se eu não tenho informação sobre ele, por vezes, a gente vai criar um estigma, que chama estigma público. É aquilo que a gente aprendeu ou que a gente sabe, restrito àquela condição ou situação da pessoa. Outra parte, isso diz respeito muito à escola, por vezes, os pais que acompanham essas crianças, por si só, por falta de informação de todos, inclusive dos pais, a gente acaba criando um estigma por aproximação. O pai, ao se aproximar da escola, ou ele, de repente, ele acredita que a escola não vai dar atenção para o filho. É um estigma. Ele acredita que isso vai acontecer, às vezes nunca aconteceu. E o pai se fecha a qualquer tipo de conversa. E quando a gente fala estigma para aproximação, é esse estigma de muitas vezes que os pais têm. Ah, o pai daquele menino, daquela menina, ele não aceita muito bem. Quer dizer, isso é um estigma, às vezes, que a gente, por não ter conversado ainda com os pais. E, por fim, que eu falo que é o mais perigoso dos estigmas, é que tudo aquilo que a gente cria dentro do ambiente escolar pode, de repente, servir, num determinado momento, para a pessoa autista se convencer que aquilo é verdade. Quando a gente começa, não falando escola, mas todos aqueles que estão em volta da pessoa autista, começam a dizer que para você é difícil, olha, eu entendo você, eu vou fazer uma coisa mais fácil, eu sei que você não consegue, eu sei que está difícil para você. Chega um determinado momento, ele começa a acreditar que tudo isso é verdade. Existem, como diz um amigo meu que é autista, ele diz uma coisa muito fiel, ele fala assim, autistas não têm dificuldades, eles têm desafios. Então, o desafio é, de repente, fazer com que ele acredite que ele é capaz, que ele vai conseguir, porque a deficiência não torna ninguém capaz, mas os estigmas, sim. A gente precisa entender que, de repente, nós, por vezes, colaboramos com a formação do estigma, e esse é chamado de autoestigma. Quando, de repente, essa criança, ela passa a acreditar que ela, de fato, ela não consegue, que ela não deveria estar naquele local, que eu deveria estar em casa, que não gostam de mim aqui, porque, de alguma forma, o ambiente não foi plenamente inclusivo ou humanizado para dizer para ela que ela é bem-vinda, que ela é aceita. Situações, aqui fica bem claro para vocês, tá, gente? Porque o estigma público, né? Eu deixei bem claro aqui, para quem é o que você sabe sobre o assunto. O por aproximação é o que no entorno daqueles que estão próximos ao autista. E aí o autoestigma é aquilo que ele internaliza. A partir do momento eu acredito que isso é verdade, e às vezes não é a verdade plena.